Olá, olá, boa noite aqui Facebook, boa noite aqui Instagram, boa noite a todos, vão entrando, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live, no nosso Café Terapêutico com Marcela Pulido. Então, vamos esperando aqui, dando alguns minutinhos para o pessoal ir entrando, né, para o pessoal ir chegando, porque ainda leva alguns minutos para o Facebook, para o Instagram avisar as pessoas. E vou colocar aqui a luz assim, acho que agora tá bom. Enquanto isso, vamos consertando aqui luz, som e imagem. As pessoas que forem chegando, peço que vocês comecem a me dar aqui um oizinho, né, para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo bem, com sucesso, para que nós possamos dar continuidade à nossa live de hoje, que vai ser mais um assunto mágico extraordinário. Gente, eu tô assim um pouquinho rouca, mas eu vou tentar falar o mais alto possível para que vocês possam me entender bem, né? Tô começando a ficar rouca hoje. E se você tá chegando aqui de paraquedas ou tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar para você. Eu me chamo Marcela Pulido, sou terapeuta holística vibracional e coach de equilíbrio sistêmico de vida. Então, mais uma vez, boa noite aqui pro pessoal do Instagram e aqui boa noite pro pessoal do Facebook, né? Então, vamos começando aqui com o tema da nossa live de hoje. A nossa live de hoje vai ser sobre, né, que se vocês viram o post que eu coloquei lá, foi perguntando se você se sabota, né? Você se sabota? E venha descobrir aqui, né, na noite de hoje, quais são os sabotadores que podem estar bloqueando você. Quais são os sabotadores que podem estar bloqueando você? Então, hoje nós vamos falar sobre os sabotadores. Boa noite quem está chegando aqui no Facebook. Coloca um oizinho aqui para mim, eu não consigo ver quem entrou, né? O Facebook tá com as suas especialidades, deve estar com crenças limitantes. Então, coloca um oizinho aqui, uma mensagem para ver se eu consigo ver, né, quem é que tá chegando. Mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje com o tema, mais uma vez, né? Quem não assistiu a live da semana passada, nós falamos desculpa, sobre a autossabotagem. E na noite de hoje eu vou trazer para você os sabotadores, ou seja, quais são os sabotadores que podem estar bloqueando você, bloqueando a sua vida, a sua prosperidade. A gente vai descobrir isso hoje. E no final vai ter uma surpresinha para você, né, em relação a isso, a como você pode descobrir quais são exatamente os sabotadores que estão prejudicando a sua vida. Então, se você quiser descobrir, fica comigo até o final dessa live, que eu tenho uma surpresa para você no final. Então, a semana passada, quem não assistiu, corre lá que tá gravada no Face. No Instagram já desapareceu, né, porque fica só 24 horas, mas no Facebook está lá registrada na nossa fanpage, na página do Facebook. Então, nós falamos sobre a autossabotagem na semana passada, né? Sobre, como é que se diz, o essencial, assim, o básico de o que é autossabotagem. Mas para quem não assistiu, eu vou dar uma repassada rápida aqui, né? Obrigada pelos coraçõezinhos que estão colocando aqui no Facebook. Coloquem coraçõezinhos aqui no Instagram também, que é para poder as pessoas saberem que nós estamos com um assunto relevante e poder passar para outras pessoas. Chegando aqui, meu amor Rui Pulido, meu marido, seja muito bem-vindo, meu amor. É um prazer ter você aqui na minha live. Aproveita para compartilhar essa live com os seus amigos, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você também queira fazer diferença na vida delas. Então, aproveita para compartilhar. Então, hoje sobre os sabotadores, né? Então, esse conhecimento vem do livro Inteligência Positiva, do autor Shirzad Chamine. Então, esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre todos os sabotadores detalhadamente. Então, quem tiver a oportunidade de ver, de comprar, de ler esse livro, não perca essa oportunidade. É maravilhoso. Então, os sabotadores, né? Que serão os sabotadores? Uma passagem rápida aqui, com um pouco de profundidade também. Sabotadores são vozes, né? São vozes que nós criamos, são pensamentos que nós criamos na nossa infância. Geralmente dos 0 aos 7 anos, e há quem diga até os 10 anos de idade nós também
criamos essas vozes, né, desses sabotadores. Mas geralmente dos 0 aos 7 anos de idade. E aí, nessa fase da nossa vida, é a idade onde nós começamos a construir o nosso sistema de sobrevivência, né? Quando a gente começa a interpretar o que está se passando, né? Porque a gente começa a ver, chegando aqui, Sandra, seja boa noite, Sandra, é um prazer ter você aqui, muito bem-vinda. Me dá um ok aqui se você está conseguindo me ouvir bem. Estou um pouquinho rouca essa noite, mas tudo bem. Vamos dar continuidade, mas me dá só um olá para saber se você está me vendo e me ouvindo. Sara, seja bem-vinda, Sara, boa noite. Ok, então se estão me ouvindo, perfeitamente. Vamos continuar. Então, como eu estava falando na semana passada, falamos sobre os sabotadores, né? Que são essas vozes, esses pensamentos que nós construímos dos 0 aos 7 anos de idade. E que né, eles vêm acompanhando a gente até a idade adulta. Por isso chamados sabotadores, né? Porque ele vai prejudicar a sua vida de uma maneira muito intensa. E aí, quem não assistiu a live da semana passada tá lá salva. Boa. Então, os sabotadores têm a princípio nos proteger, né? Porque é essa fase que nós começamos a interpretar as coisas que estão começando a acontecer na nossa vida, né? Onde as crianças começam a ver e ouvir mais, né? Utilizar os 5 sentidos. Então, começam a interpretar o que se passa à sua volta, né? Então, quando nós somos crianças, somos indefesos, somos puros, né? Somos sem noção do perigo, não temos noção do que é certo e errado e nem noção do que gosta, né? A gente nem sabe do que gosta, do que não gosta, não sabe, né? Quando fala, às vezes criança fala besteira, né? Porque também não tem noção do que é certo e do que é errado. Então, por isso que essa fase é a fase onde a gente vira tipo uma esponja, a gente absorve tudo que se passa à nossa volta, né? Que é a fase do aprendizado. E aí, durante o crescimento e o desenvolvimento da criança, né? No caso você, vai criando formas de sobrevivência. Você vai criando formas de sobreviver à sua realidade, né? Vai criando formas independente da sua história de vida. Eu não sei qual foi a sua história, não sei se você veio de uma família humilde, ou se você veio de uma família rica, ou se você teve problemas quando era criança, ou se você teve uma família que era em harmonia. Independente de tudo isso, você vai começar a ter... Olha, Liliane aqui, seja muito bem-vinda no Instagram. É um prazer ter você aqui. Boa noite, minha querida. E o que acontece é que independente da sua história de vida, você vai criar esses pensamentos, você vai criar essa percepção, porque isso é normal, isso faz parte, vai acompanhando o seu crescimento. Sara, bem-vinda, aqui você está em dupla live, muito obrigada. E aqui, onde eu estava? Sim, independente da sua história, né, isso vai acontecer, porque você vai criar esse mecanismo de sobrevivência independente da história da sua vida, né? Porque é para te proteger que isso acontece. E aí, você vai encontrando meios de sobreviver a sua relação com você, a sua relação com o outro, a sua relação com as circunstâncias, a sua relação com o sistema da sua vida, né? Porque o seu sistema límbico, né, isso é comprovado cientificamente, o seu sistema límbico e o seu sistema reptiliano, ele vai criar isso na sua vida, né? Que é onde está tudo em formação. Então, nesse processo que nós passamos a criar e a desenvolver a crítica, né? Que é onde tudo começa. É onde começa o nosso crítico interno, ele aparece aí, nessa fase da nossa vida. Então, é onde começa toda a história dos sabotadores, da autossabotagem, começa com a crítica. O nosso crítico interno. Tudo começa aí. Então, o nosso crítico interno é onde você passa a se criticar, passa a criticar o outro e passa a criticar as circunstâncias do que acontece na sua vida. Todas as coisas que acontecem, você passa a se criticar e a criticar as coisas todo o tempo. Todo o tempo. E aí, a intenção disso é que você possa se sentir mais seguro, mais segura, né? Que você possa se sentir seguro diante do outro, diante de você, diante das circunstâncias, né? E onde você julga necessário naquele momento, né? Alguma coisa que te deixa insegura, você começa a desenvolver esse crítico interno
E você passa a se sentir mais confortável, mais segura e tudo isso. E aí é que você passa a desenvolver o ciclo da autossabotagem, que é sobre onde entram os sabotadores, né? Para que você possa identificar e você possa saber se você está dentro do ciclo da autossabotagem. É por isso que eu trouxe para hoje, né? Porque eu também recebi algumas mensagens no privado de pessoas querendo saber mais sobre esse tema. Então, para que você possa saber se você está passando dentro de um ciclo da autossabotagem, é muito importante que você saiba o que são e quais são os sabotadores, para que você possa identificar ele na sua vida. E aí o que acontece, né? É aí quando o autor diz, né, que a sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga, mas também pode ser a sua pior inimiga, né? O autor do livro, ele precisa isso muito bem. Porque é a partir dos seus pensamentos, é a partir da sua percepção, que você percebe todas as coisas. E é aí onde esses sabotadores, eles passam a ser mais ou menos atuantes, dependendo de como você interpreta as coisas, né? E aí, a sua mente, ela mente. A mente mente e ela cria histórias na sua cabeça. Então, nem tudo que você pensa, nem tudo que você imagina é real. A mente, ela cria histórias na sua cabeça, né? E por isso que é muito importante que você possa interpretar os sabotadores. E eu vou dar até um exemplo de quando a gente é criança. Vou dar 2 exemplos para que você possa entender como é que esse crítico se desenvolve na sua vida. Vamos supor que você seja criança ainda, né? Ou se você tem filhos que já passou por isso. Imagine você criança, você vai pro quarto dormir, né? Sua mãe coloca você na cama e tudo mais, e tudo muito lindo, maravilhoso. E de repente, através da janela do seu quarto, passa carros e as luzes começam a refletir no teto do seu quarto, ou nas paredes, né? E quando os carros passam, é como se as sombras se mexessem, né? Elas andam dentro do seu quarto. E aí, basta isso para a criança, às vezes, se desesperar e achar que tem um monstro, um bicho, dentro do quarto dela. E se esconder debaixo da cama, né? Porque ficou com medo. E aí, é onde a voz do crítico começa a falar: nossa, pode ser um bicho, alguma coisa se mexendo. Já começa a fazer aquela imagem toda na sua cabeça. A sua mente começa a criar uma história. E você começa a interpretar aquilo como se fosse realmente real. E aí você vai e se esconde e você fica com medo de aquela montanha de sensações no seu corpo. E tudo aquilo vai ficando no seu corpo, né? Ou como, por exemplo, no armário, né? Digamos que o seu filho está dormindo e de repente acontece de alguma coisa cair dentro do armário, né? E a criança fica desesperada, louca da vida. Meu Deus, tem um monstro dentro do meu armário. E é capaz de sair correndo e ir para o quarto dos pais para dormir com os pais porque acha que tem um monstro ou um bicho dentro do armário. Porque foi a mente dela que já começou a criar aquele cenário todo, entende? E essa é a voz do seu crítico interno. Chegando aqui, Filipa, seja muito bem-vinda, Filipa. É um prazer ter você aqui, viu? Boa noite. E aí, falando desse crítico, né? Que essa é a voz do seu crítico interno. Porque ele vai estar sempre olhando para o negativo. A voz do seu crítico vai estar sempre olhando para o lado negativo, vai estar sempre olhando para o pior que possa acontecer. Né? É sempre o lado ruim da história que o crítico olha. E aí ele vai focar sempre no que pode dar errado. Ele nunca vai focar nas coisas boas ou positivas. Vai sempre focar naquilo que vai dar errado com você ou naquilo que pode dar errado com o outro. Então, isso é que é, assim, bem interessante da gente começar a perceber, porque é o saber identificar que vai fazer com que você consiga sair do ciclo da autossabotagem. Chegando aqui, Alessandra. Sandrinha, minha querida, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer ter você aqui. Ai, muito bem, coraçõezinhos. Coloquem coraçõezinhos aqui, gosto, se vocês estão gostando do tema de hoje, para que o Facebook e o Instagram enviem essa live para mais pessoas. E não esqueçam de compartilhar com as suas amigas e seus amigos. E aí, como eu estava falando, né, o seu crítico interno, ele vai sempre buscar aquilo que está errado. Ele vai sempre buscar aquilo que não está legal. Ele vai sempre buscar aquilo que pode dar errado ou aquilo que está mal na sua vida. E aí você já sabe que o crítico interno, ele sempre vai olhar para o lado negativo. Ele nunca vai olhar para o lado positivo da coisa, né?
E ele diz para você, né? Ele faz isso com você para que você se sinta mais protegido, para que você se sinta mais acolhido, né? E te dá um impulso para que você se proteja, né? Para que você fuja daquilo, para que você saia daquela situação que possa estar chegando um perigo para você, ou que o outro possa ser ou está trazendo um perigo para você. Então essa voz do crítico, ela começa a te alertar de coisas, né? E a sua mente já vem ali para fazer todo aquele cenário, para que você possa sair da situação em que você possa estar correndo perigo, né? Então, de certa forma, os sabotadores vêm para te proteger, vêm para te ajudar, no caso, seria bom, né, que fosse só isso, a te proteger de tudo e de todos. Só que acaba te complicando a vida, mas muito seriamente, né? E aí, tudo isso vai acontecer dependendo daquilo que você pensa. Porque tudo começa com um pensamento. Então você, veja o exemplo que eu dei aqui da criança, né? Que viu as sombras no teto, né? Porque foi o reflexo da luz que vinha do lado de fora. Você poderia ter pensado, né? Você como criança, ou seu filho, ou sua filha, pensar, é o reflexo de alguma luz. Só que a mente é tão fértil que ela começa já a criar toda uma ideia na cabeça da criança de que aquilo pode ser um bicho, que aquilo pode ser um monstro, um extraterrestre, não importa, né? E muitas dessas coisas vêm por causa dos filmes, dos desenhos animados, né? Como, por exemplo, o Scooby-Doo, os Caças-Fantasmas, e a criança vê tudo aquilo e pensa que aquilo é real. Então, quando acontece uma coisa dessa, a mente já se projeta para o que ela viu, entende? Porque é a referência que a criança tem ali, naquele momento. Então aí é isso que acontece, né? E assim o teu cérebro começa a criar formas de sobrevivência, né? Para que você se sinta mais protegido por estar sempre, né, nessa retaguarda. E se protegendo do teu lado emocional, das questões familiares, dentro dos teus relacionamentos, né? Tá sempre se protegendo daquilo, de tudo e de todos, né? E de você mesmo, ainda por cima. Né? Que é aí onde a gente começa a ter mesmo a certeza do ciclo da autossabotagem, é quando a gente começa nesse fato de se proteger, de querer, tipo, fugir de tudo e de todos, é que você não consegue realizar as coisas na sua vida. E aí você começa realmente a ter certeza que o ciclo da autossabotagem está acontecendo com você, né? Porque a voz do crítico, ele duvida de tudo e de todos, né? Duvida e faz com que você, né, toda vez que você vai fazer alguma coisa, o seu crítico, ele começa a te cobrar, porque como ele te coloca dúvida, te coloca medo, ele vai te cobrar sempre, sempre tá te cobrando. Então quando você pensa naquela vozinha que fica ali no seu ouvido, você já começa a identificar que aquilo é a voz do seu crítico interno, né? Ele tá cobrando de você, né? E você às vezes tá tão acostumada com aquilo que você pensa que aquilo é normal, aquilo faz parte de você. Simplesmente isso. E você não tem noção de que muitas vezes pode ser essa simples vozinha que está te impedindo de fazer o que você tem que fazer, de atingir os seus objetivos, né? Chegando aqui, Alexandra Teixeira, seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite para você. E aí você começa a ter pensamentos do tipo, né? Você não vai conseguir. Isso não é para você. Deixa pra lá, né? Tem mais. Quando começa a dar errado, aí você fica se perguntando, mas o que tem de errado comigo? Ou o que tem de errado com o outro, né? Quando você acha que o problema vem do outro. O que tem de errado com fulano ou com fulana, né? Ou porque só acontecem essas coisas comigo. Com todo mundo dá certo, menos comigo. Isso é uma voz do seu sabotador, chamado crítico interno, né? E ele te causa medo, te causa culpa, né? Porque como você não consegue fazer o que tem que ser feito, você começa a ter medo, você não faz e você se culpa porque não fez. É simples assim, né? E o pior é que o seu crítico interno, ele é o causador de todas as suas insatisfações, todas as seus medos, suas culpas, né? E quando você tá nesse impasse, você simplesmente não é feliz, né? Você não é feliz. Boa noite, Alexandre Teixeira. E você
né, começa a se cobrar mais, né? Você começa a estar sempre naquela marcação em cima de você, né? Porque o crítico, ele quer sempre de você o melhor todo o tempo, ele tem essa exigência, então ele tem pensamentos para justificar a existência dele na sua vida, né? Quando você começa a pensar, mas como é que eu faço para saber qual o meu pensamento, né? Que é o seu pensamento possibilitador, aquilo que te impulsiona a fazer o que você quer, ou quando é o pensamento de um crítico interno, né? De um sabotador. Ele tem os pensamentos de, por exemplo, quando você se exige demais, que isso é uma característica de quando você está sob a influência desse crítico, né? Ele te cobra e faz com que você se cobre muito em tudo. Então você tem os pensamentos que ele justifica na sua vida, que é: se eu não exigir de mim, quem é que vai fazer isso por mim? É muito comum isso. Ou, se eu não cobrar de mim, quem é que vai fazer isso por mim? Eu tenho que cobrar de mim, eu tenho que puxar por mim, senão ninguém faz, né? E aí você acaba por fazer uma cobrança excessiva em cima de você. Ou, você não é capaz. E acontece também muito quando, por exemplo, para quem quer fazer dieta, né? Quem está no processo de emagrecimento, ou para quem quer seguir com exercícios, né? É muito comum quando a pessoa tenta e não consegue, depois chega um momento que você diz assim, não, a partir de agora, segunda-feira, eu vou começar minha reeducação alimentar, eu vou começar meus exercícios e agora vai ser pra valer. Aí você tá, né, chega de manhã, você começa a preparar suas coisas para ir pro seu treino, ou para preparar para sua dieta, ou o que é que seja, e começa a vir aquela vozinha na sua cabeça dizendo assim, ah, mas você já tentou tantas vezes, por que agora daria certo? Né? E aí você fica assim, é verdade. Por quê? Porque você tem referência de que isso aconteceu. Então você alimenta aquilo, alimenta aquele pensamento, né? E aí você começa a se perguntar, mas o que tem de errado comigo? Por que realmente eu nunca consigo? Ah, quer saber? Vou deixar pra lá, eu nunca consigo mesmo. E aí você acaba por entrar no ciclo da autossabotagem, porque você cedeu a esses pensamentos, essas vozes, né? E aí ele te cria ansiedade, te cria raiva, vergonha, decepção, frustração. E tudo isso por quê? Porque você deixa de fazer o que tem que ser feito. E aí, como você não faz, você não tem resultado, né? Por causa do seu crítico interno. Como você não tem resultado, você acaba por se frustrar, né? Você acaba por sentir raiva, por sentir culpa, por sentir medo de tentar de novo, porque você vai ter medo do fracasso, né? Isso é muito interessante. Porque aí depois de sentir a culpa, você acaba por querer se punir, né? E se punir também é um tipo de autossabotagem, quando você deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, né? E aí, uma coisa que é bem interessante, se o crítico é crítico interno, isso quer dizer que o crítico é seu. É só você que ouve essa voz do crítico. E é aí onde você tem que prestar atenção, porque ninguém vai poder te ajudar nisso. Ninguém consegue ouvir essa voz, porque essa voz ela se passa dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, entende? Por isso, a importância de você começar a despertar para isso, para você poder identificar na sua vida onde é que essa voz ela entra, onde é que essa voz está atuante, entende? Vai ficar muito mais fácil para você identificar, né? E aí você começa a ouvir, né? Vou dizer aqui mais algumas falas do crítico, mas antes disso eu vou tomar aqui um chazinho. Para não correr o risco da garganta falhar, né? Então eu trouxe aqui mais umas falas, né, do seu crítico. Você não, por exemplo, para quem está no processo de emagrecimento, né? Você nunca vai emagrecer. Você vai morrer gorda. Você nunca vai conseguir fazer exercício. Você é uma preguiçosa. Você nunca vai... Aí você, né, isso aqui é com você, você para com você. Quando você tem o desejo de, por exemplo, da casa própria, e você começa a pensar naquela casa, aí seria tão lindo se eu tivesse uma casa daquela, que lindo, ai, nossa, adoraria. E vem aquela vozinha. Tá vendo que tu nunca vai conseguir dinheiro para comprar uma casa? Nem aquele carro, né? Aquele carro que você sonha ter a casa, aquele carro na garagem. E aquela vozinha fica ali, consumindo você, né? E você se
Parece, é verdade, né? Como é que eu vou conseguir dinheiro para comprar uma casa? E tão pouco aquele carro, né? Aquele carraço lindo que eu tanto gostaria, né? E você começa a dar ouvidos a essa voz, né? Como outra coisa, eu não consigo mudar. Eu já não tenho tempo nem idade para isso. Né? As pessoas que já têm mais certa idade começam a dizer essas coisas, que já é muito tarde, que não consegue mudar, que já não vale a pena, que já não dá mais tempo. O que elas não sabem é que isso é a voz de um sabotador. Porque não importa quando, o importa é que a hora é agora. Agora é a hora de você fazer a mudança. Porque se fosse em tempos atrás, talvez não fizesse sentido nenhum para você. Talvez você não tivesse tido essa clareza de identificar o que está se passando de errado na sua vida, né? E não existe isso de agora é tarde ou agora... Não tem isso. Porque a partir do momento que você começa a dizer que você está se conformando com a situação e aquilo está te fazendo feliz, se tiver, ótimo, continue assim. Mas se não está te fazendo feliz, é hora de mudar. A hora é agora. Não tem ontem, nem amanhã, nem depois. É agora. Porque você só consegue atuar no momento presente. Você não consegue agir depois, no caso no futuro, nem no passado. O passado já passou. Você não vai conseguir mudar nada. E o futuro ainda não existe. O único momento em que você tem poder sobre você, sobre a sua vida, é no momento presente. Então aproveite. A hora de mudar, de fazer as mudanças necessárias é agora. Né? E depois você vai colher os frutos no futuro. Isso é uma certeza absoluta. Que mais? Sim. Uma coisa que acontece muito interessante é quando você começa a criar todo esse cenário, né? Todo esse ciclo da autossabotagem, né? Despertando esse crítico interno. Com tudo que vai acontecendo, você vai começando a criar uma experiência de vida, né? E tudo isso vai causar o reforço das suas crenças limitantes, né? Que são pensamentos que te limitam, que você vem trazendo também com essa sua história de vida. Então, quanto mais você faz isso, você vai fortificando, você vai validando essas crenças que te limitam, esses pensamentos limitantes. Né? Então, isso é muito interessante que você possa identificar para que você possa começar a mudar a sua história. Né? Porque quando a gente tem um pensamento limitante ou uma crença limitante, né, como a gente costuma dizer, isso quer dizer que você tem uma crença, uma fé inabalável. Você acredita cegamente que aquilo é verdade. Então você vai defender aquilo com todas as suas forças. E quanto mais você defende aquele seu pensamento que para você é inofensivo, né, que você não sabe que aquilo está te limitando, quanto mais você defende, quanto mais você não faz o que tem que ser feito, mais você reforça isso, mais você tem os resultados que você não quer, e aquilo vai se retroalimentando e vai virando uma bola de neve, que é o que nós chamamos de ciclo da autossabotagem. É quando você não faz, aquilo gera um resultado, que gera outro, e aquilo vai virando uma bola de neve, porque você não consegue, você ainda defende os seus pensamentos, né? Aqueles que te limitam. Então isso é muito interessante que você consiga identificar o quanto antes para que você consiga trazer mudança para a sua vida, né? Como se não fosse suficiente, né? Que você tem a sua história, os seus antepassados, né? A sociedade e tudo isso que está exigindo de você, né? Cobrando de você, e você se autocriticando, e você se auto-sabotando. Como se isso não fosse suficiente. Ainda tem mais. Pois é. Tem os 9 cúmplices do crítico. Ao todo são 10 sabotadores que o autor do livro descreveu, né? Que isso é tudo estudo da psicologia positiva. E ele definiu 10 sabotadores. O primeiro de todos é o crítico, né? Que é o seu crítico interno, que é como se fosse o chefe dos outros todos. Então, o nosso crítico interno, ele estimula os outros 9 sabotadores. Que é aí onde a coisa começa a ganhar proporção. E eu trouxe para vocês aqui, numa passagem rápida, nós vamos passar pelos 9, né, que faltam. Mais o 1, que é o crítico, que já falamos dele. Vamos passar nos outros 9 de uma maneira rápida, né, para que você possa ter consciência e ter noção do que está se passando e talvez identificar ele na sua vida. Né? Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque senão a live duraria 3 horas, né? Então, eu vou dizer para você aqui a lista dos 10 sabotadores.
Chegando aqui, Elizabeth Teixeira. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Boa noite. É um prazer ter você aqui. Então, vamos lá. O primeiro é o crítico, né? Temos depois o insistente, prestativo, hiperrealizador, vítima, hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. Então, vou falar rapidamente de cada um deles para saber, né, se vocês conseguem se identificar. E eu também queria que vocês me dissessem se vocês estão gostando do assunto de hoje, né? Coloca um likezinho aqui, um coraçãozinho para mim, para que essa live seja relevante, né? E compartilhem com seus amigos os grupos que vocês participam, para que outras pessoas possam ter conhecimento disso, né? Que às vezes basta uma palavra, basta uma chavezinha que a pessoa vira e já transforma a vida de alguém, né? Já desbloqueia a vida de alguém, né? Então, depois vocês vão me colocando aqui se vocês vão se identificando com algum deles, ou se vocês conhecem alguém que por um acaso tem esse sabotador muito ativo na vida deles, né? Então aqui, o insistente. O insistente é o perfeccionista, né? Você conhece alguém perfeccionista? Ou será você? Quem é que eu tô falando? As pessoas perfeccionistas, isso aí é bem comum, né? Um sabotador que não é raro, é bem comum. Ele necessita de ordem e organização extrema, né? Tem muitas pessoas que são consideradas maníacas da limpeza, maníacas da organização, né? E isso deixa as pessoas ao seu redor muito ansiosa e estressada, né? O pessoal fica nervoso, porque uma pessoa que é muito exigente com a organização, ela é capaz de fazer uma crise porque tem um copo dentro da pia que deveria estar direto dentro da lava-louça, né? Então é capaz de fazer uma crise muito grande por causa de uma coisa que, para quem não tem esse sabotador, é uma coisa pequena. Mas para quem tem, é uma coisa grande. Então, essas coisas incomodam e não é brincadeira, incomoda mesmo sério. Porque a pessoa não tem consciência, isso é tudo inconsciente, tá, gente? São tudo a nível inconsciente. As pessoas têm esses sabotadores e não se dão conta que tem, né? O que mais? Então, esse sabotador, ele drena a sua energia, né? Porque você quer fazer tudo muito perfeito, então você fica esgotado no final do dia, né? Porque ele busca perfeição e faz você viver constantemente a frustração consigo mesmo. Porque quando você não consegue a perfeição... A Sandra aqui me colocando, a lasanha estava seca. Sandra, a sua lasanha estava deliciosa, estava divina... E você está usando aí o seu crítico interno. Então, chegou o momento de quebrar esse crítico na sua vida. E elogiar a sua lasanha, tá certo? Porque ela estava divina. Não tinha nenhum defeito. O defeito estava só com você. Você que estava se criticando. Olha aí, já descobrimos um. Então, quem é perfeccionista, né? Olha aí, a lasanha tem que sair perfeita, né, Sandra? Como ela saiu com um triz que não estava perfeita como você queria, porque esses sabotadores todos levam de volta para o crítico, tá, gente? Eles são derivados do crítico. Então, o crítico, ele atua e depois ele vai começar a trazer os outros à tona, certo? Então, o que acontece? Quando a coisa não sai perfeita como a gente quer, né? Quem tem esse sabotador muito atuante, a pessoa fica esgotada fisicamente, porque vem a frustração de não ter saído como ela queria, né? E ela fica frustrada consigo mesma. E agora vamos passar para o prestativo. O prestativo, ele obriga você a se esforçar para ganhar atenção, né? Para ganhar afeto dos outros. Mesmo a sério. Porque mesmo que você, né, precise, né, dos elogios, assim, nesse caso você não está buscando dentro de você aquilo que você está querendo dos outros. Então, nesse caso prestativo, ele é capaz, né, de não viver mais a sua vida para estar fazendo as coisas para os outros, né? Ele deixa suas próprias necessidades do lado para fazer as coisas boas para os outros, para passar os outros na sua frente, porque ele vai receber de volta atenção, ele vai receber de volta afeto, ele vai receber de volta carinho, amor, elogios. Então, ele passa a deixar tudo que é dele em segundo plano e passa os outros em primeiro plano. Porque ele vai ter sempre esse ganho que é de receber o elogio, o agrado, o afeto do outro, né? E com isso ele acaba se
se auto-abandonando, porque ele deixa de fazer as coisas para ele mesmo, né? Ah, tô vendo que tem gente aqui chegando mais, mas eu não consigo ver quem é. Não consegui ver. Então seja muito bem-vinda quem estiver chegando por aqui agora. Aqui no Facebook, no Instagram. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos passar agora para o hiperrealizador. O hiperrealizador. O desempenho e as realizações constantes são indispensáveis. Assim você fica refém dos resultados para ter respeito próprio. Caraca, esse é muito, muito forte. Sabe aquela pessoa que fica viciada no trabalho? Ela trabalha, ela é muito realizadora. Ela tá todo o tempo trabalhando, todo o tempo que... Sabe, quase que nem respira, quase que nem para fazer uma pausa, nem para... Final de semana, emenda. Se possível, trabalha sábado, trabalha domingo. Tá sempre realizando. Por quê? Porque ele gosta, né? No caso, como é que se diz? A pessoa que está sob a influência desse sabotador, que é o hiperrealizador, ele fica viciado nos resultados. Porque ele fica contente com ele mesmo de dizer assim, eu consegui, eu fiz, eu posso. Sabe aquela sensação de capacidade, de ser capaz, de ser... Entende? Então, quanto mais ele faz, mais ele tem resultado. E mais ele fica viciado naquilo. Então, ele quer estar sempre fazendo o máximo dele para conseguir sempre maiores resultados. E isso vai permitir, claro, com que ele cresça no trabalho, né? Que aumente de cargo e tudo isso. Mas isso vai virando, tipo... O que causa os sabotadores serem sabotadores é fazer isso de maneira excessiva na sua vida. Né? Porque fazer isso de uma maneira normal, ótimo. Tá ali tudo no equilíbrio, vai trazer benefícios para sua vida. A partir do momento que aquilo passa a ser de maneira excessiva, vai acabar sabotando, vai acabar destruindo, vai acabar causando algum dano na sua vida. Sem falar da sua energia, né, que vai embora. E aí, essa pessoa fica viciada no trabalho. E, no caso, não liga muito pro emocional. Porque ela tá muito focada no trabalho e no resultado que o trabalho vai dar, né? Vamos passar agora para vítima. Esse é bem interessante também. O vítima, esse é responsável por você se sentir emotiva e temperamental, sempre em busca de ação, de atenção e afeto. O maior problema é que ele faz você ficar em sentimentos dolorosos. Assim, o vítima, né? O próprio nome já diz. Ele faz com que a pessoa se sinta vítima das circunstâncias, das situações, né? Chegando aqui, minha mãe. Ah, só agora conseguiu entrar. Seja muito bem-vinda, minha mãe, amor da minha vida. É um prazer ter você aqui. E aqui a Flávia também. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite para vocês todos. Agora, a vítima, né? Então, o próprio nome já diz. O vítima, ele vai estar sempre se vitimizando, né? De tudo que acontece com ele. E vai sempre estar trazendo para ele aquelas coisas negativas, né? Como situações que passaram lá atrás. Então, ele traz para a atualidade e fica ali se lamentando. É porque aquilo aconteceu, é porque foram injustos comigo, é porque eu fui traído, é porque não foram legal comigo. Entende? Fica se... Tem essa tendência de martirização. Fica se martirizando, fica se culpando. E o vítima é muito perigoso isso, né? Porque quanto mais você se vitimiza, mais a sua energia ela baixa, mais a sua vibração ela cai. E mais você vai atrair daquilo que você não quer, né? Porque não esqueça, como eu falei no início, tudo começa com o pensamento. Então você começa a pensar naquilo e aquilo começa a estar sempre se retroalimentando de acordo com os seus pensamentos. Chegou aqui minha tia Joelma. Seja muito bem-vinda. Boa noite para você também. Vendo você é uma psicóloga. Não deixa de ser. Isso é psicologia, né? Psicologia positiva. E eu amo esses assuntos, sempre amei, né? Sabe aquelas coisas que você sabe o que gosta, mas ainda não se deu conta? Pronto, só vim me dar conta há pouco tempo que isso era a minha paixão. É entender como funciona a cabeça das pessoas, é entender como funciona, né? Como
como essa parte aqui do sabotador, das crenças, aquelas coisas que te limitam, de conseguir identificar aquilo e destravar a vida de pessoas. Isso pra mim é a coisa mais... Olha, até me arrepio. Nossa, é maravilhoso. Porque do jeito que eu consigo fazer isso comigo, poder fazer isso com outra pessoa, e se eu conseguir impactar uma só que seja dentro de todos vocês que estão aqui, eu já me sinto realizada por hoje, né? E por isso que o presentinho que tá aqui no final da aula, quem quiser, da live... Quem quiser descobrir mais quais são os seus sabotadores, fique aqui no final, eu vou deixar um link para vocês. Vamos passar agora ao hiperracional. O hiperracional é quando você está sob influência, né, desse sabotador. O que é que acontece com você? Você pode ser vista como fria, como calculista, né? Já viu aquela pessoa ali é fria e calculista. Ela deve estar sob o efeito desse sabotador que é o hiperracional. O hiperracional, o que quer dizer isso, né? São aquelas pessoas que vão muito pela razão e não pela emoção, né? Então são pessoas que não se tocam muito pelo lado emocional, eles vão muito pelo racional. Então, acontece às vezes você contar uma história assim, ou você vai assistir um filme com, digamos que o seu marido seja hiperracional. Você vai assistir um filme romântico em que você de repente começa a chorar. Você se encontra ali se esvaindo em lágrimas. E você olha pro lado e seu marido não... nada. Você, nossa, mas você é um insensível, nem se emocionou com o filme, não sei o quê. É que ele deve ter esse sabotador hiperracional. Isso não quer dizer que isso cause dano na vida dele todo o tempo, mas é o jeito dele ser que é assim, entende? E isso em excesso pode causar, sim, claro que pode, porque como eu expliquei um pouco atrás, tudo em excesso vai danificar alguma coisa na sua vida. Então, isso estando em controle, em equilíbrio, tudo bem, vai causar um resultado normal, né? Então, são aquelas pessoas que vivem na razão e não na emoção, né? E agora nós vamos passar para... Ai, obrigada, Elizabeth, tá dizendo aqui que tu passa boas energias. Obrigada, minha querida, é um prazer imenso ouvir isso de você não tem ideia. Adoro, muito obrigada. E é muito importante, né, que a gente possa passar essa conexão para vocês e que vocês possam receber toda essa energia que eu envio, né, positiva, lógico, né, com todo amor e carinho, né, trazendo esses conhecimentos para vocês e poder impactar a vida de vocês. Então, se a gente não tem essa conexão, você não consegue, né? Então, se você se conectou comigo, você se conectou com a minha energia, essa live, sem dúvidas, é para você. É porque ninguém caiu aqui de paraquedas. Se você caiu aqui, é porque você está preparado para ouvir ou está preparado para o seu despertar, né, de consciência, para que você possa usar todos esses ensinamentos de maneira positiva na sua vida e ajudar também aqueles que estão à sua volta, né? Então vamos agora para o hipervigilante. O hipervigilante, ele está constantemente em estado de alerta, né? Sempre em hipervigilância, ele não dorme, ele está sempre atento. Sabe as mães, quando elas têm o seu bebezinho, que a mãe não dorme, o bebê começa a falar, ela já acorda. Porque ela está atenta, ela está vigilante. E isso, claro, é normal, né? Os hormônios da mulher, elas se alteram por causa do fato de ser mãe, né? De estar sempre ali atenta ao seu filho, mas é para que você possa entender como é que atua esse sabotador, né? O hipervigilante. Então, ele faz você se sentir ansiosa em relação a todos os perigos, né? Sempre, ai meu Deus, e se eu sair e pode acontecer um acidente, ai meu Deus, eu vou passar dentro do túnel, e se acontecer um acidente, meu carro capotar, ai meu Deus, hoje está chovendo, pode acontecer um acidente. Sabe, ver sempre aquela coisa do lado meio que traumático. Então, o hipervigilante, ele faz isso. E como, mais uma vez, né, isso a nível inconsciente. Quando ele vê, ele já fez, ele já, né, tá sempre naquela ansiedade, naquela coisa, sempre com aquele medo de que alguma coisa de ruim possa acontecer com ele. Ou com alguém que ele ame, alguém da família, mas tá sempre com aquele medo, aquela ansiedade toda. E aquilo, não só para ele, mas com os outros também, né? E claro que em excesso pode causar muitas coisas na vida dessa pessoa. E no caso o hipervigilante, ele vê tudo que tá errado. Sabe quando você tem um projeto e você conversa com uma pessoa e vai pedir uma opinião e diz assim, olha, eu tô pensando em fazer tal coisa na minha vida, isso e aquilo. O que é que tu acha? Aquela pessoa vai logo no ponto negativo. Ah, mas se não der errado, e se não der certo, se der errado, tu vai ficar sem trabalho, tu vai perder dinheiro, vai não sei o quê. E você fica assim,
ok? Mas valia não ter perguntado, sabe? Porque aí você acaba por não fazer, por se sabotar com o sabotador do outro. E isso, acontece muito, né? Por isso que a gente não pode estar contando nossos planos e nossos projetos para todo mundo. Porque você não sabe o que é que você vai ouvir da outra pessoa que pode impactar você. E você acaba se paralisando e não fazendo nada. E que o sabotador nem é seu, é do outro, né? Mas você deu ouvidos e acabou por se influenciar com ele. Então é isso, né? O hipervigilante, ele é esse que está sempre atento às coisas ruins que possam acontecer. O inquieto, né? Agora o próximo, o inquieto, ele te deixa sempre ir em busca de novas emoções. Porque para ele ficar parado é entediante. E a vida precisa ser intensa. Esse sabotador é muito, muito, muito forte nas pessoas que empreendem. Sabe aquelas pessoas que querem sempre trabalhar para si próprio e começa um projeto e de repente muda, começa outro, e de repente para, muda, começa outro. E muita gente diz assim: nossa, que pessoa empreendedora, ela tá ali, né, sempre ativa, sempre fazendo qualquer coisa. Só que ela não termina nada que começa. Por quê? Porque ela fica entediada com aquilo. Entende? Ela começa, aí de repente ela se entedia com aquilo e já, não quero mais, enjoei. Vou mudar para outra coisa. O mínimo de dificuldade que acontece é suficiente para que ela desista daquilo e ela passa para outra coisa. E aí acontece uma outra coisa e muitas vezes ela está perto. Basta uma parede ser atravessada para que ela chegue no sucesso que ela tanto deseja, que ela tanto busca. Mas aconteceu um empecilhozinho assim e ela recua. Porque já se entediou com aquilo, não tá dando certo, não é pra mim. E começa outra coisa. Que ela não tem persistência, entende? Ela não tem consistência nos atos. Então ela não consegue ir adiante nos projetos e se sabota, né? E no caso, a pessoa que entra nesse ciclo, que está sempre em busca de novas atitudes, de novas emoções, né? Ela nunca tem muita paz e alegria, porque ela não se realiza com as coisas. Então ela tá sempre meio que naquela perdida, ou meio estressada, ou meio frustrada, entende? Então é bom cuidar nisso. Vamos passar para o controlador. Estamos chegando nos últimos agora. O controlador, né? Quem aqui conhece alguém com quem eu estou falando? Uma pessoa que é muito controladora. Na visão do controlador, ou ele está no comando, ou ele perde, ou ele está no controle, ou ele perde o controle. Sabe aquelas pessoas que querem controlar tudo, que tem que ser tudo do jeito dela, né? Ela funciona movida à necessidade de estar no comando, ela quer saber tudo, ela dirige tudo, as ações das pessoas, as ações dela, sabe? Não é só com ela, é com tudo, ela quer controlar tudo, o que você vai fazer, o que você deixou de fazer, né? As mães fazem muito isso com os filhos, de querer estar sempre controlando o que come, o que não come, o que deixou de comer, a hora que sai, a hora que chega. Chega uma hora que não dá mais pra fazer isso, né? Quando é criança é uma coisa, depois de adulto já não consegue. Então, o que acontece é que essa pessoa que está sob o efeito do controlador, quando ela não consegue controlar, quando ela sai do controle, ela se sente sem controle, né? É como se ela estivesse perdendo o controle das suas mãos. É como se aquilo fosse embora e ela ficasse à toa sem saber como é que ela vai fazer agora, porque ela não consegue mais controlar, né? Então, aí acontece muitas vezes a sabotagem entra em brigas, discussões, né, com a família, com as pessoas que ela quer controlar e que não deixam, ou que se dão conta e já cortam, ou ela se frustra e muitas vezes fica em pânico, em desespero, porque tá sem saber das coisas, né? Tem pessoas que querem saber tudo que se passa à volta, então ela liga para um, liga para o outro, tá fazendo o quê? Como é que tá? Nananã, qual é aquela desculpinha de é o quê? Nananã, mas porque quer saber, porque ela não pode ficar um dia sem notícia da vida dos outros. Porque é como se ela não tivesse no controle, no comando, entende? Então, isso é muito forte nas pessoas que gostam de controlar, tá? Que gosta de controlar e que gosta de saber tudo. Então, é o sabotador controlador. Vamos passar para o esquivo. Esse é o 10º sabotador. O esquivo, ele se concentra no positivo e no prazeroso de uma forma extrema. Ele evita tarefas difíceis e desagradáveis. O que acontece com esse sabotador, né? O esquivo, ele gosta da zona de conforto. Ele gosta de tudo aquilo que é prazeroso, de tudo aquilo que é gostoso de sentir, tudo aquilo que é agradável.
Então ele começa fazendo as coisas mais simples, as coisas mais fáceis, e vai deixando as coisas mais difíceis. Ah, isso aqui eu faço depois. Só que como ele não gosta de fazer, então ele se sabota, porque ele vai procrastinar e ele não vai fazer. E aí ele vai se frustrar porque não fez. Ah, eu passei o dia todo, não fiz aquilo que tinha que ser feito. Porque começou pelas tarefas mais agradáveis, mais fáceis, e deixou o mais difícil para depois e acabou por não fazer, porque ele não gosta de fazer aquilo, né? Então aí isso é muito interessante, porque outra coisa é, por exemplo, em relacionamentos familiares, conjugais, né? Vou dar outro exemplo para que você possa identificar bem o esquivo. Digamos que você é mãe de um adolescente, né? E aí o seu filho, ele começa a fumar cigarro. E você ficou sabendo por alguma amiga, alguém que viu e lhe contou. E você disse, ah, não, mas eu tenho que conversar com meu filho, tenho que explicar pra ele como é, o que é isso, né? Pra explicar que é perigoso pra saúde, nananã. Só que você sabe que o dia que você começar a falar sobre isso, pode criar uma situação desagradável entre você e seu filho. A Elizabeth tá dizendo que controlar os filhos depois de grande não é fácil. Pois é verdade. Eu não tenho filho grande, nem pequeno. Mas eu imagino, porque eu já passei por lá, né? Também sou filha e já passei pela adolescência e sei muito bem que não é fácil. Nem para um lado, nem para o outro, né? Nem para os filhos, nem para os pais. Mas aí, como eu estava falando, digamos que você descobriu que o seu filho adolescente começou a fumar. Mas você não consegue ter uma conversa séria com seu filho porque você tem medo da reação dele. Então, enquanto você pode retardar a conversa, você vai se esquivando daquilo. Ai, amanhã eu falo. Enquanto você tiver tempo, você vai deixando para amanhã. Até chegar um momento em que você vê que não dá mais e que você vai ter que ter aquela conversa com ele, que seja, sei lá, sua filha, adolescente, que começou a namorar e você quer explicar coisas, né? Você descobriu e você fica com vergonha ou com medo, não sabe o que fazer. Enquanto você se prepara para aquela conversa, você vai empurrando com a barriga. Isso é o sabotador esquivo, né? Porque ao extremo você vai acabar deixando de fazer o que tem que ser feito, deixando de tomar atitudes necessárias para resolver as coisas, porque enquanto você faz as coisas na hora certa, você consegue resolver. Depois que passa da hora, talvez você não consiga mais resolver. E aí onde acontece a autossabotagem, que você deixa tanto para lá que você não faz. E daí você se frustra, e daí vem raiva, vem medo, vem frustração, vem culpa, vem tudo junto, né? E agora, por fim, temos o nosso primeiro sabotador. Olha, chegando aqui minha sogra, a dona Carmelinda, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer ter você aqui. Por fim, vamos voltar ao primeiro, né, para explanar mais uma vez sobre ele, o crítico, né? Foi o primeiro que a gente falou nele. Então, o crítico é o principal sabotador, né? O crítico leva você a encontrar defeitos em si mesma, nos outros e nas circunstâncias, né? O tempo todo. O tempo todo. Porque você passa a se criticar, a criticar os outros, a criticar as circunstâncias todo o tempo. Isso desde a sua infância você começa a fazer isso, né? E aí, o que esse sabotador te causa? Ele te causa ansiedade, ele te causa estresse, ele te causa raiva, decepção, vergonha e até culpa. Porque isso, quando é de maneira excessiva, você começa a ter todas as sensações no seu corpo, né? Ah, não tem problema, dona Carmelinda, essa live vai ficar gravada. Se por acaso o assunto for interessante, pode voltar lá e assistir na fanpage. Mas seja bem-vinda, continuemos daqui. Então é isso, nós falamos sobre os 10 tipos de sabotadores. E se mais alguém aqui se identificou com algum deles, coloca aqui pra mim pra eu saber se eu falei com algum de vocês, tá certo? Porque aí, o que acontece? É que você... Uma coisa bem clara de identificar. Se você está bloqueado em alguma área da sua vida, se você está sem conseguir realizar seus projetos, sem conseguir tirar projetos da gaveta, né? Sei lá, de repente você pode ter a ideia de querer empreender, de querer montar seu negócio e você não consegue fazer. Ou se você, sei lá, quer tomar um rumo diferente na sua vida, mudar de trabalho e você não consegue e não sabe por que não consegue, você está no ciclo de autossabotagem, sim. Infelizmente você está no ciclo de autossabotagem. E aí eu quero que você se pergunte para você mesma, né? Eu quero que você faça essa pergunta para você. Quais são os sabotadores que estão te impedindo
de ser mais feliz, de ser mais realizada, de se amar mais, de amar mais o outro? Quais são os sabotadores que estão te atrapalhando? Pergunte para você. E aí eu aproveito e pergunto, se você se identificou com algum dos sabotadores, coloca aqui para mim. Sim, ou qual, ou um, ou dois, ou três, ou todos. Coloca aqui para mim se você se identificou com algum deles. Que mais? Né? Porque você pode estar passando por um problema desse, não saber lidar com ele. E o que acontece quando você não sabe lidar com isso? Você vai estar reforçando as suas crenças limitantes, os pensamentos bloqueadores que te limitam. Você vai estar fortalecendo e validando aquelas crenças que você tem. De que você não pode, de que você não é capaz, né? Crenças sobre você, sobre quem você é, sobre o que o mundo é e sobre o que o outro é. Né? Você vai começar a validar essas crenças, a defender essas crenças como verdades absolutas, e você vai ficar ainda mais, cada vez mais presa no ciclo da autossabotagem. E como eu falei para vocês, né, que eu ia dar uma ajudinha para vocês, para todas que ficassem até o final da live. Então, o que eu vou fazer com você? Né? Se caso você não conseguiu se identificar, porque tem aqueles sabotadores que são mais atuantes e outros que são menos atuantes. Deixa eu ver aqui as respostas. Perda do controle de certas coisas, Elizabeth. Minha tia Joelma, com todos praticamente. Ok, então, existem aqueles que são de maior e menor atuação na sua vida. Não é que você vai estar sob o efeito de todos de uma maneira forte. Tem sempre aqueles que são mais e outros menos, senão você não estaria mais nem viva aqui, né? Você já teria se sabotado completamente. Então, às vezes é mais um, a época da sua vida é mais o outro. Então, para que você saiba quais são aqueles específicos que estão te sabotando, eu vou deixar aqui para vocês o link de um teste dos sabotadores. Completamente gratuito. Ele é o teste dos sabotadores do livro, né? O livro é Psicologia Positiva, onde fala de sabotadores. Então, ele tem um teste. Nem todo mundo sabe que existe esse teste. Então, eu vou deixar o link dele aqui para vocês. Em que você... Deixa eu ver aqui mais. Todos nós devemos ter um pouco de todos. Exatamente. Agora, para saber o que está em alto e maior e menor grau, é muito interessante que você possa fazer o teste. Porque aí tem o teste, ele é muito explicativo, né? São algumas perguntas que você responde. Tem várias línguas, acho que tem português, inglês e alemão. Você pode escolher a língua que você quer, se você quer fazer em português. Ou não sei se tem francês, acho que tem português, francês, não, português, inglês e alemão. Acho que é isso. Eu sei que português tem. Então você pode ir lá no topo da página, mudar a língua para a língua que você quer. Depois você faz o teste, são algumas perguntas, você não leva nem 10 minutos para fazer o teste. Então você vai responder essas perguntas de maneira intuitiva. Você não vai estar refletindo muito, você vai responder aquilo que lhe vem na mente, entendeu? Porque você vai estar respondendo de uma maneira emocional. Então tudo aquilo que vem na sua mente você vai e marca, entendeu? Se você fica racionalizando demais, você não vai dar efeito, o teste não vai sair perfeito, entende? Não vai dar o resultado mais exato possível. Então você vai lá, depois que você termina o teste, tem um lugar para você colocar o seu e-mail, em que eles vão enviar para vocês o resultado com o relatório desse teste. E vem os gráficos como... Aqueles gráficos tem tipo os prédios assim, né? Com o maior, o menor, coloca com o número, com tudo bem explicadinho, com o detalhamento de todos os sabotadores para que você possa ler e saber qual é o sabotador que você tem mais alto, o mais baixo. O relatório ele é grande, tem tudo detalhado. Então, eu vou deixar aqui o link abaixo da live. Quando a gente acabar, eu ponho o link do teste. E hoje mesmo você já pode fazer o teste e descobrir o que está atrapalhando a sua vida, certo? Agora, claro, o primeiro passo é esse. Você poder identificar aquilo que está te prejudicando, te sabotando, né? Depois daí, se você quiser trabalhar mais fundo, né, você precisa entrar num processo em que você vai trabalhar um a um para você conseguir
não digo controlar, mas você vai conseguir identificar de tal maneira e vai conseguir lidar tão bem com eles, que eles não vão mais ser um sabotador muito atuante na sua vida, tá certo? Chegando aqui, Valmir Baiano. Boa noite, Valmir, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui também. Então aí, eu pergunto pra você, né? No caso desse, se você quiser aprofundar, é melhor que você procure uma pessoa assim profissional que possa ajudar você mais profundo. Chegando aqui no final, eu nem vi que acabou a live do Instagram. Vou colocar aqui, já está no Stories. Então aí eu pergunto pra você, o quão mais feliz você seria se você se libertasse dessas amarras hoje? Se você pudesse usar todo o seu potencial, se você conseguisse sucesso nos seus projetos, na sua vida, em tudo aquilo que você deseja realizar, se você não sentisse mais impedimento de fazer aquilo que você tem que ser feito, né? Se você pudesse aumentar mais a sua autoestima, ter bons relacionamentos com a sua família, ter bons relacionamentos com as pessoas que te rodeiam, com o seu marido, com seus filhos, né? Ser mais tranquila, menos medrosa, menos ansiosa e menos crítica com você mesma. Quão mais feliz você seria? Gostaria muito de saber. E aqui eu posso dizer para você que se você conseguir fazer de maneira, trabalhar em você de maneira que esses sabotadores não sejam mais tão atuantes, o que vai acontecer é que você vai se sabotar menos e você vai ter muito mais sucesso em todas as áreas da sua vida. E tudo isso sabe por quê? Porque você pode mais. Porque você não é os seus sabotadores. Você não é as suas crenças limitantes. Você pode muito mais do que isso. Você é muito mais. Você é simplesmente a imagem e semelhança do Criador. Você tem o Criador dentro de você, então você apenas tem as suas limitações. E que se você começa a tirar as limitações do seu caminho, a sua vida vai se transformar. Isso de forma sensacional e muito rápida, porque quando muda um pensamento sabotador ou uma crença que te limita, a sua vida muda de uma hora para outra. Porque os seus comportamentos, eles mudam junto. E você começa a ter mais atitudes positivas, mais atitudes assertivas e que vai transformar a sua vida e vai refletir também na maneira que você trata não só você, mas todas as pessoas que estão à sua volta. Porque quando você muda, o mundo muda junto. Quando a gente diz assim, eu queria mudar o mundo. Quando você muda você, o mundo muda junto, porque muda a sua percepção de ver. A sua vida vai estar tão diferente que as pessoas vão começar a perceber o que está acontecendo com você e vão mudar junto. A melhor maneira de influenciar uma pessoa a mudar é dando o seu próprio exemplo. É dando o exemplo da sua mudança, da sua transformação. Então isso vai fazer com que as pessoas comecem a perceber a mudança em você e vai querer mudar junto, porque elas vão achar aquilo tão lindo, tão maravilhoso, que vão querer trazer aquilo para a vida delas também. Entende? Então é por isso a importância de você trabalhar os seus sabotadores, as suas crenças limitantes, tudo aquilo que limita você de ser mais de você, de ser mais daquela pessoa que você nasceu para ser. Entende? E é isso que eu desejo para cada um de vocês, para cada um de vocês que estão aqui. É que você possa ser a melhor versão que você nasceu para ser. Né? Que você quebre essas amarras. Imagine que essas crenças, esses sabotadores são algemas que te prendem, que te limitam e que impedem você de fazer mais, de realizar mais, de fazer coisas extremamente maravilhosas na sua vida. Então, encorajo você a fazer esse teste e se por acaso isso tocar, e se for o seu momento, que você procure ajuda, procure pessoas responsáveis, profissionais, que seja comigo, que seja com qualquer outra pessoa, que possa ajudar você a tirar esses nós, essas amarras da sua vida. E aí você vai ver a transformação acontecer e a sua vida mudar, porque todos nós aqui nascemos para ser felizes, nascemos para ter amor, para ter alegria, e o amor está dentro de cada um de nós. Só que todas essas qualidades estão adormecidas graças a todo o lixo que a gente vem trazendo no nosso inconsciente da nossa infância, da nossa história de vida, de tudo isso que a gente interpretou porque a gente não tinha consciência.
não tínhamos a consciência que temos hoje. Hoje, com tudo que a gente já sabe, com tudo que a gente aprendeu e o que a gente vem aprendendo, vai fazer com que a sua mente ela se transforme. E você vai ver tudo isso de uma maneira diferente. E é aí onde causa a grande transformação. Tá certo? Então, eu queria saber de você, se você gostou da live de hoje, né? Nosso assunto termina por aqui. Se você gostou, se valeu a pena, o que é que você aprendeu com essa live de hoje? Qual foi o insight que trouxe para você? Qual foi a chavinha que virou? Deixa um comentário para mim aqui ou depois no final da live, que eu vejo os comentários de todas vocês, tá certo? Façam o teste, eu vou deixar o link na descrição da live. Então, vamos ficando por aqui. E vão me dando aqui um oizinho. E não esqueçam de compartilhar essa live, gente. Compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus conhecidos, para que essa informação possa transformar não só a sua vida, mas a vida daqueles que você ama também. Tá certo? Combinamos assim? Então, fica aqui o meu grande beijo, o meu grande abraço. E nos vemos. Amanhã temos live sobre orgonites. A live de amanhã vai ser sobre como programar o quartzo branco que tem dentro da sua orgonite. O cristal de quartzo, como programar para que você possa, adorei, obrigada Elizabeth pelo feedback, para que você possa, minha mãe também, amei amor, eu vou assistir o começo, parabéns. Sandra também, beijinho para você. Então, amanhã é sobre como você programar o quartzo branco da sua orgonite para que você possa realizar mais rapidamente os seus desejos, direcionando a energia da sua orgonite para a realização dos seus sonhos. Boa noite, dorme bem também. Então, espero vocês amanhã, se vocês gostam do assunto de orgonites. Se não, espero vocês na próxima segunda-feira com mais uma live interessante, com mais temas para expandir a sua consciência e trazer a sua transformação pessoal. Eu não consigo compartilhar no Zap, gostei, muito obrigada. Mas pode compartilhar por aqui pelo Face. Tem um desenho como se fosse um aviãozinho que a gente consegue compartilhar para outras pessoas. E depois para compartilhar no WhatsApp, tem que copiar o link. Como se fosse fazer o partage. Depois embaixo da live onde tem aquela seta como se fosse fazer a partager com alguém, né, no compartilhamento. Embaixo tem a opção copiar. E aí, quando a gente copia, clica em copiar, vai copiar o link daquela página. E aí você pode entrar em qualquer lugar. Mensagem, WhatsApp, não importa. Aí clica lá, cola, vai o link da página e quando envia a pessoa, que quando clica já cai dentro da live. Tem essa opção. Se você caso não saiba, pergunte a alguém que conheça. Mas tem essa possibilidade sim, tá certo? Então, muito obrigada pela presença de todas vocês, de todos vocês. Desejo uma linda noite. Muito obrigada por tudo e um beijo. Amanhã tem mais e próxima segunda-feira também mais um Café Terapêutico com Marcela Pulido. Anunciando uma última coisa, vamos ter um novo quadro, Diário Terapêutico da Marcela Pulido. E Diário Terapêutico das Orgonites também, onde eu vou trazer para cá. Vão ser lives duplas, com pessoas que vão trazer seus depoimentos de coisas que já conseguiram transformar na sua vida, através das sessões de coach comigo, com sessões de terapia, ou clientes de orgonites. Então, vai ser muito divertido, não percam, vai ser incrível, tá bom? Então, beijo, boa noite e até amanhã!